Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Bem, como vimos nas outras aulas, nós aprendemos vários elementos que podem ser inseridos no circuito. Nós aprendemos inicialmente a resistência elétrica, que é um elemento que tem certas características quando colocado entre dois pontos de um circuito. Nós aprendemos o capacitor, aprendemos a avaliar a capacitância e também aprendemos que o capacitor tem certas propriedades. Finalmente aprendemos sobre o indutor, que é um elemento que tem características magnéticas, não é isso? E que tem também certas relações entre a corrente que passa por ele e a diferença de potencial entre seus extremos. Agora nós queremos combinar esses elementos formando os chamados circuitos resistivos, capacitivos e indutivos. Para isso, vamos olhar aqui os elementos que nós vamos considerar nos circuitos que vamos estudar hoje. Primeiro nós temos a resistência. E nós sabemos que toda vez que temos uma resistência e que se por ela passa uma determinada corrente, a relação entre a diferença de potencial entre seus extremos e a corrente que passa é uma relação de proporcionalidade através da chamada lei de Ohm, não é isso? Que a DDP entre seus extremos tem que ser proporcional à corrente e o elemento de proporcionalidade é a resistência. Para o capacitor, nós aprendemos que a diferença de potencial do capacitor é igual à sua carga dividido pela capacitância. Então, dado um elemento capacitivo entre dois pontos, se ele apresentar uma determinada carga, não é isso? Nós aprendemos como que é que o capacitor se carrega, então ele vai apresentar uma certa diferença de potencial entre os seus extremos. Na última aula nós vimos o indutor e vimos que a diferença de potencial nos extremos de um indutor é, na verdade, proporcional à variação temporal da corrente. Então nós aprendemos que, havendo variação temporal da corrente, haverá nos extremos de um indutor, haverá uma diferença de potencial. E é claro que, como nós vamos lidar com circuitos, nós não podemos deixar de fora a fonte de diferença de potencial, que é um elemento que introduz, colocado entre dois pontos do circuito, introduz entre esses pontos uma diferença de potencial que é estabelecida pela capacidade, né, do elemento, então é uma fonte. E agora também nós vamos lidar com fontes alternadas. Então, as fontes alternadas também introduzem entre os pontos do circuito onde são colocados uma diferença de potencial, só que essa diferença de potencial, em geral, é uma corrente alternada que depende do tempo. Então, só relembrando os nomes, esse aqui é o chamado resistor, esse é o chamado capacitor, esse é o chamado indutor, e aqui nós temos as duas possíveis fontes de tensão, que são elementos externos, que colocados, inseridos entre dois pontos de qualquer sistema elétrico, eles adicionam entre esses dois pontos a diferença de potencial. Então, são elementos capazes de gerar diferença de potencial, enquanto os outros elementos são passivos àquilo que está se aplicando externamente. Com esses elementos, nós podemos, evidentemente, construir inúmeros circuitos, né? Eu diria que até são infinitos.
porque você pode combinar diferentes números deles em diferentes configurações e ter efeitos dos mais distintos, né? Veja-se quantos circuitos elétricos é possível se construir empregando resistências, indutores, capacitores e fontes. É uma quantidade muito grande e eles têm características de acordo com essa configuração, de acordo com a maneira e o número que esses elementos são arranjados. Mas, evidentemente, os circuitos, eles apresentam algumas características, dependendo se ele é resistivo puramente, ou se ele é resistivo indutivo, ou resistivo capacitivo, ou indutivo capacitivo, ou resistivo indutivo capacitivo. Então agora nós vamos pegar e vamos começar a olhar cada um desses tipos de circuito individualmente. Vamos começar imaginando um circuito simples, onde eu tenho em série 3 elementos. Uma fonte de tensão, um elemento resistivo, uma resistência, e um elemento indutivo. Aqui está representado o circuito simples, que eu chamo de circuito RL. E esse circuito, ele tem uma fonte contínua de tensão, então essa fonte é capaz de introduzir ao sistema uma determinada tensão, que eu vou colocar aqui um valor 0 para caracterizar que é uma tensão constante. Tem uma resistência e tem um indutor. Num instante t igual a 0, esse circuito está aberto, mas num instante chamado t igual a 0, a chave será fechada. Então, em t igual a 0, a resistência e o indutor ficam sujeitos a uma diferença de potencial V0. O que nós queremos saber é que, se em t igual a 0, os dois ficaram sujeitos, inicialmente não existia corrente, mas a partir do momento t igual a 0, eles ficaram sujeitos a uma tensão e, portanto, começou a haver circulação de uma certa corrente. Então, o circuito começou a apresentar uma determinada corrente e o nosso objetivo é determinar qual é a corrente elétrica que o circuito vai apresentar a partir do instante que a chave é fechada e esses dois elementos ficaram sujeitos a uma diferença de potencial. Bem, a partir do momento que a chave é fechada, você tem uma diferença de potencial V0, que deve corresponder pela lei das malhas, se eu acompanhar esse circuito, essa diferença de potencial é a mesma aplicada entre esses dois pontos, que são os terminais, desde a resistência, passando pelo indutor até o outro extremo. Portanto, se eu lembrar que a diferença de potencial da resistência é a corrente vezes a resistência, e a do indutor é a indutância vezes a variação temporal da corrente, então, em cada instante, isso tem que valer. E eu tenho aqui, então, uma equação que relaciona a corrente que deve aparecer como uma equação que me relaciona a corrente resposta à aplicação da voltagem da diferença de potencial estabelecida no problema. E para saber como que a corrente evolui como função do tempo a partir do instante t igual a 0, eu tenho que resolver essa equação. Essa é uma equação diferencial que tem a corrente e a sua primeira derivada em relação ao tempo. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Voltamos a apresentar Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato,
um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Então, toda equação tem que ter condições de contorno. E aqui no nosso caso, a condição de contorno é que no instante t igual a zero, a corrente é zero. Mas vamos olhar a equação e analisar algumas condições importantes. A primeira, quando a corrente é zero, que é o início, evidentemente, a diferença de potencial deve estar mais concentrada no indutor, porque sendo I pequeno, no início ele é zero, isso aqui é zero, né? Então, no início, em t igual a zero, evidentemente, por essa equação, como I é zero, em t igual a zero, nós temos que dI dt deve ser igual a V0 sobre L. Não é isso? Então, em t igual a zero, I é zero, portanto, a derivada deve ser V0 sobre L. Então, também é um dado importante. Então, agora vamos olhar o outro extremo. Se por acaso a corrente parou de variar, então dI dt é zero e, portanto, se por acaso a corrente parar de variar, a diferença de potencial estará totalmente concentrada no elemento resistivo. Então, agora, nós queremos resolver essa equação diferencial e vamos resolvê-la. Deixa eu só escrever aqui embaixo que dI dt em t igual a zero é igual a V0 sobre L, só para que a gente não se esqueça. Aproveitar melhor o espaço. Vamos resolver essa equação diferencial. E para resolver essa equação diferencial, nós podemos utilizar uma integração simples. Então, eu vou escrever aqui L dI dt é igual a V0 menos RI, ou IR, tanto faz, né? Dessa expressão, eu posso escrever agora que DI dividido por V0 menos RI é igual a 1 sobre L dt. Agora, a partir do momento que eu escrevi isso, eu posso partir para fazer uma integração, porque no início do tempo, em t igual a zero, a corrente era zero. Então, quando o tempo for zero, a corrente aqui também é zero. E agora a corrente deve crescer até um valor I de t, quando o tempo for t. Então, realizando essa integral que nós sabemos resulta num logaritmo, e temos o sinal menos aqui, então, como resultado, essa integral deverá dar menos 1 sobre R, que é o coeficiente da variável de integração, logaritmo de V0 menos RI sobre V0, e a integral do lado de cá, evidentemente, integral de dt de 0 a t é simplesmente t, não é? Então, aqui nós temos t sobre L. Ou seja, o logaritmo neperiano de V0 menos RI sobre V0 é igual a menos R sobre L vezes o tempo t. Agora eu inverto esse logaritmo, não é? Então, vamos continuar aqui em cima. Vou inverter esse logaritmo para obter o valor da corrente I. Portanto, V0 menos RI é igual a V0 vezes a exponencial de menos R sobre LT. Ou seja, eu tenho que passar isso para cá e esse termo para lá, né? Um pouco fora. Tenho que passar agora o RI para lá e o V0 para cá, portanto eu fico V0 vezes 1 menos E
elevado a menos R sobre LT é igual a RI. Ou seja, I de T vai ser igual a V0 sobre R vezes 1 menos a exponencial de menos R sobre LT. Essa é a solução para a corrente do circuito. Então, agora nós temos, para o circuito RL simples, então, este é o circuito que nós estamos resolvendo, um circuito RL simples. Montamos a equação diferencial que relaciona corrente e tensão e, através do seu processamento, né, a sua solução matemática, nós temos agora como que a corrente varia como função do tempo. E obtivemos um comportamento exponencial. E se eu fizesse um gráfico, né, claro que aqui em t igual a 0, isso dá 1, isso dá I igual a 0, que é a condição de contorno que nós temos inicialmente. Então, para t igual a 0, a corrente é 0, então está aqui. Aqui eu vou plotar a corrente I de t como função do tempo. Tá certo? Então, ela é 0, aí ela cresce exponencialmente, tendendo a um valor de saturação. E esse valor de saturação é obtido quando eu faço t indo para o infinito. Quando t vai para o infinito, basicamente, a corrente vira V0 sobre R. Portanto, esse limite para o qual ela tende é V0 sobre R. Então, isso mais ou menos comprova aquilo que a gente viu inicialmente. Inicialmente, a corrente tem mais derivada, de tal maneira que a derivada é que responsável em fazer, como isso aqui é pequenininho, inexistente, então toda a tensão aplicada está agora concentrada no indutor. Com o passar do tempo, a derivada vai diminuindo, né? Essa curva vai diminuindo, tendendo a 0. Depois de se passar um tempo muito grande, a derivada vai a 0, portanto a tensão aplicada fica totalmente concentrada no elemento resistivo. E é por isso que, assintoticamente, não é? O valor da corrente é basicamente o valor da corrente na resistência, como se o indutor não existisse. Então, esse período, desde o momento que eu ligo até o momento que ela se estabelece como um valor estacionário, é o chamado período transiente do circuito. E nesse período transiente, nós temos uma coisa muito característica para o circuito RL, é que o tempo característico de variação, que nós chamamos de tal do circuito, é exatamente L sobre R. Porque esse expoente aqui pode ser reescrito como sendo E elevado a menos T sobre L por R. E esse aqui é o tempo característico. Então, normalmente, qual é a ordem de grandeza para que a corrente saia de 0 e atinja cerca de 60% do seu valor? É um tempo que é da ordem do indutor dividido pelo resistor. E você pode verificar aí na sua casa que indutância dividido por resistência tem, de fato, características de tempo. Tem unidades de tempo. E esse é o chamado tempo característico do circuito RL. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Voltamos a apresentar Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato,
um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Vamos agora imaginar um outro tipo de circuito, que comporta um elemento capacitivo e um elemento indutivo, sem a existência de um elemento resistivo. É claro que essa é uma situação ideal, porque toda vez que nós envolvemos condutores e etc., se não forem supercondutores, que a maioria das vezes não o são, não é verdade? Então, na prática, sempre nós temos uma resistência. Mas aqui nós vamos imaginar um circuito, que é o chamado circuito LC ideal. Então, é um circuito onde eu tenho no circuito um capacitor e um indutor, de valores de capacitância C e indutância L, e por um toque de mágica, inicialmente alguém preparou esse capacitor para ter uma carga inicial. Então nós começamos o problema colocando uma carga inicial Q0 no capacitor. Então quando nós iniciamos, o capacitor já tem ali dentro dele um campo elétrico, não é verdade? Porque ele está carregado com uma certa carga Q0, de tal maneira que essa placa está carregada positivamente e essa negativamente. Então o que acontece? Inicialmente ele está carregado. Aí ele é inserido nesse contexto e é associado em paralelo com o indutor. Nesse instante, o que vai acontecer? Vai acontecer que as cargas positivas, né, ou negativas, né, na verdade são as negativas, vão começar a se deslocar procurando cancelar as positivas. Então, lentamente, o capacitor vai começar a descarregar. E nesse processo de descarga, ele evidentemente gera uma corrente elétrica, que é o sentido de circulação das cargas positivas. Então, à medida que o capacitor vai descarregando, a corrente vai circulando, até que ele se descarregue. Tá certo? No momento que ele se descarregou, ou ao longo do processo de descarga, vai agora passando uma corrente no indutor. E à medida que a corrente vai passando do indutor, o que vai acontecendo? Vai surgindo no indutor um campo magnético. Então vai estabelecendo no indutor um campo magnético. Então, aqui estão representadas as linhas do campo magnético. Então, aqui eu tenho basicamente campo elétrico, aqui eu tenho campo magnético, e o campo elétrico, de alguma maneira, vai se convertendo através do circuito em campo magnético, gerando a corrente. Só que como não tem elementos dissipativos, a hora que a carga se esvazia, o que acontece? Acontece que a corrente não cai abruptamente e ela continua circulando, agora acumulando cargas positivas do lado de cá do capacitor e negativas do lado de cá do capacitor. Então inverte, e aí ele vai indo até ele carregar inversamente. Na hora que ele carrega inversamente, ele para e começa de novo a descarregar. Então, pela explicação que nós demos, um circuito LC, ele vai apresentar uma coisa muito importante, que são as oscilações elétricas e magnéticas, e por oscilações elétricas e magnéticas, e por oscilações eletromagnéticas, eu quero dizer, não é, o campo, a energia do sistema migrando de uma forma acumulada no capacitor através de um campo elétrico para uma forma acumulada no indutor na forma de campo magnético. Muito bem. E essas oscilações, elas são interessantes e estão muito presentes nos circuitos. Oscilações elétricas dessa natureza, devido à presença de capacitores e de indutores, é uma coisa muito constante nos circuitos elétricos. E muitas vezes nós queremos as oscilações. Muitas vezes nós queremos um oscilador ali. Mas muitas vezes nós queremos até evitar a oscilação, não é verdade? Então, a existência da oscilação às vezes é desejada, às vezes não, mas aqui nós temos que entender como é esta oscilação do capacitor, da energia está acumulada no capacitor,
para a energia estar acumulada no indutor. Então, vamos começar equacionando o problema. Então, nós temos que fazer para esse sistema uma determinada equação. Claro que aqui nós não temos uma fonte externa de diferença de potencial. Certamente, previamente ao início da contagem do tempo, alguém pegou esse capacitor, submeteu uma diferença de potencial e fez com que ele estivesse carregado para ser colocado aqui. E agora nós queremos saber como esse sistema se comporta, calculando ou a carga, né? Porque agora o que vai acontecer? Teremos aqui uma corrente I de T, mas às custas dessa corrente I de T, teremos também uma carga Q de T. Não é? Então, ao mesmo tempo que surge corrente, varia a carga, porque a corrente agora virá necessariamente da descarga e carga do capacitor. Então, quando o capacitor descarga, ele vai circular uma corrente nesse sentido. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai simplesmente movimentar a carga daqui para cá, só que ele não consegue parar, é como um pêndulo, né? O pêndulo converte toda a sua energia potencial, chega embaixo, ele tem toda a energia cinética, que seria toda a energia na forma de corrente. Aí ele não para, ele continua alimentando o processo inverso, sobe do lado inverso. Então, esse sistema é equivalente a um pêndulo, onde num instante tem energia potencial, no ponto mais baixo tem energia cinética, não tem potencial, mas ele chega até o outro ponto. Chegando no outro ponto, ele inverte seu movimento e fica oscilando. É o que vai acontecer no circuito LC. E nós queremos resolver matematicamente esse circuito para saber, inclusive, com que frequência, né, a corrente e a carga irão oscilar nesse circuito. Então vamos começar equacionando, montando aqui uma equação que relacione carga, corrente e os elementos capacitivos e indutivos desse circuito. Nós sabemos que em qualquer instante de tempo, não interessa se existe corrente e carga, não é? Ou o valor que ela tenha, desculpe, mas existindo uma corrente e uma carga, nós sabemos que a diferença de potencial no indutor tem que ser L de I dt e no capacitor Q sobre C. Portanto, se eu partir desse ponto e somar as diferenças de potencial, chegando de novo a esse ponto, ela deve ser zero. Não é isso? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou somar L de I dt, que é a diferença de potencial no indutor, mais Q sobre C, que é a diferença de potencial no capacitor, e isso tem que dar zero, porque somando essa com essa, eu saio de um ponto do circuito e volto no mesmo ponto. Portanto, eu saí de um ponto do potencial, voltei sobre ele, né, pela regra das malhas que nós aprendemos anteriormente, quando resolvemos circuitos resistivos, é a soma da diferença de potencial, tem que dar zero, né, porque eu saí de um ponto e voltei ao mesmo ponto de potencial. Então, essa é a equação para esse circuito. Em qualquer instante de tempo, a carga e a corrente têm que obedecer essa relação. Só que aqui, nós temos que lembrar que a corrente e a carga não são independentes. Existe uma relação entre a corrente e a carga, porque é exatamente a variação da carga que gera a corrente. É o fato de carga estar se movimentando de um lado para outro do capacitor via o circuito que gera a corrente. Então aqui a corrente é igual à variação da carga. Se não houver variação da carga do capacitor, não haverá corrente. E havendo variação de carga, a relação entre a variação de carga e a corrente que aparece no circuito é exatamente dada por essa relação. Então a taxa de variação da carga é a corrente. Portanto, se corrente é a taxa de variação da carga, eu posso agora escrever essa equação baseado nesse dado, né? Portanto, a derivada da corrente com relação ao tempo, dessa equação aqui, a derivada da corrente com relação ao tempo é igual à segunda derivada da carga com relação ao tempo. Tá certo? Então, tomo a derivada dessa expressão,
para obter que dI dt é, na verdade, a segunda derivada da carga com relação ao tempo. Portanto, eu posso vir agora nesse circuito, substituir dI dt por d2q dt2. E a equação que eu obtenho nessa circunstância, né, substituindo dI dt por d2q dt2, é exatamente uma equação que é a indutância vezes a segunda derivada da carga com relação ao tempo, mais a carga dividido pela capacitância igual a zero. E essa é a nova equação em termos da carga agora. Tá certo? Não vai pensar que eu eliminei a corrente. Eliminei a corrente porque ela está relacionada com a carga. E isso me permite expressar a equação ou tudo em termos de corrente ou tudo em termos de carga. E eu optei, por razões de facilidade de cálculo, escrever a equação desse circuito em termos de carga, da carga do capacitor. Portanto, essa equação implica que a segunda derivada da carga com relação ao tempo, aqui tem um 2, né? Mais 1 sobre LC vezes a carga é igual a zero. E isso é verdade em qualquer instante de tempo. Então veja, nós temos aquela famosa equação, que a segunda derivada de uma das variáveis do problema, mais uma constante vezes a própria variável igual a zero. Nós aprendemos anteriormente que toda vez que isso acontece, essa variável apresenta um comportamento oscilatório. Então a solução dessa equação necessariamente é uma função do tipo cosseno ou seno. Tá certo? E aqui também a solução é uma solução do tipo cosseno. Então a carga em qualquer instante de tempo deve ser a carga inicial vezes um cosseno de ômega t. Esse é o comportamento. Esta é a solução do meu problema. Tá certo? Em t igual a zero, isso aqui dá 1, a carga é a carga do capacitor, obedecendo a condição de contorno. Agora, quem é ômega? Para descobrir ômega, basta que eu coloque nessa equação a carga, tome a segunda derivada. Tomando a segunda derivada, eu fico aqui com menos ômega ao quadrado vezes Q, mais 1 sobre LC vezes Q igual a zero. Portanto, ômega ao quadrado tem que ser 1 sobre LC, ou seja, ômega é a raiz quadrada de 1 sobre LC. E essa é a chamada frequência de oscilação do circuito. Então, voltando aqui ao nosso circuito, o que nós aprendemos dele? Nós aprendemos o seguinte, nós aprendemos que esse circuito, se eu olhar a carga como função do tempo, carga no capacitor como função do tempo, tá certo? Eu observo que ela tinha inicialmente um valor, não é? Aí ela vai oscilar, ela oscila, e é claro que quando eu inverto a carga, né, aqui no meu sistema, inverte o sinal também. Então ela começou com um valor Q0, ela passou, inverteu para menos Q0 e subiu de novo. E assim sucessivamente. Então a carga vai oscilar, inclusive oscilando de sinal. Consequentemente, a corrente vai oscilar. Não é? Então, se eu olhar a corrente, que é a derivada da carga, eu vou obter. Se agora eu olhar a corrente, ao invés da carga, né? Então vou fazer um gráfico da corrente, olhando a corrente, como função do tempo, agora olhando a corrente. Inicialmente ela é zero, atinge um valor máximo e oscila também. E oscila, com que frequência essas oscilações estão ocorrendo? Com a chamada frequência natural de oscilação de um circuito LC, que é a raiz quadrada de 1 sobre LC. Portanto, se você quiser criar um oscilador elétrico, né, equivalente a um pêndulo oscilando ou equivalente a um sistema massa-mola, onde a energia migra, né, no sistema massa-mola, a energia migra de ser potencial elástica para cinética. Se você quiser criar um equivalente elétrico, você tem que construir um circuito LC, porque esse circuito, tanto a corrente quanto a carga,
vão oscilar como função do tempo. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Voltamos a apresentar Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Antes de passar para um circuito um pouco mais complicado, eu gostaria de voltar ao circuito LC e fazer algumas considerações em termos de energia. Porque eu falei muito de energia, né? Migração de energia do campo elétrico ao magnético. Eu queria, na verdade, mostrar para vocês que essa solução que eu falei está de acordo com a migração, com a energia migrando de fato do capacitor para o indutor e vice-versa. Então, eu vou lembrá-los, vou fazer agora uma consideração energética sobre o circuito. E vou lembrar que a existência do capacitor implica, se ele tiver alguma carga, implica a existência de uma certa energia acumulada ali no campo elétrico, e a existência do indutor implica, na verdade, numa certa energia acumulada no campo magnético. E nós aprendemos que a energia de um capacitor, nós aprendemos quem é a energia de um capacitor. A energia de um capacitor é meio, né, quando nós aprendemos capacitância, da carga ao quadrado dividido pela capacitância, e nós aprendemos recentemente que a energia de um indutor é meio de L vezes a sua corrente ao quadrado. E, evidentemente, em cada instante, né, eu coloquei inicialmente uma certa energia aqui dentro. Quanto que eu coloquei? Então, eu coloquei aqui uma carga Q0 para começar o problema. Portanto, a energia inicial, que eu vou chamar de U0, ela é totalmente na forma de campo elétrico e vale Q0 ao quadrado dividido por C. Essa é a energia inicial do problema. E essa energia, né, deve se manter. Portanto, em qualquer instante de tempo, essa energia deve ser igual à soma da energia contida no capacitor e no indutor, na forma de campo elétrico e na forma de campo magnético. Portanto, não interessa qual é o valor de carga e corrente, eles têm que estar relacionados, e a relação entre eles deve ser que meio de Q quadrado sobre C mais meio de L I quadrado deve ser igual ao valor da energia inicial que foi colocada no sistema. Então isso me dá uma relação de fato entre a carga e a corrente. À medida que a carga diminui, a corrente tem que aumentar e vice-versa. Mas para ver que isso essa conservação de energia ou essa migração constante de energia do campo elétrico contido no capacitor para o campo magnético contido no indutor, né, para mostrar, eu quero dessa equação de conservação de energia obter a equação diferencial que nós acabamos de obter para mostrar que de fato o sistema apresenta uma equação oscilatória. Então, para fazer isso, nós vamos tomar a derivada temporal dessa equação. Lembrando que isso é uma constante, portanto a derivada temporal é zero. Então, tomando a derivada, eu fico com meio vezes 2 Q sobre C, dq dt. Essa é a derivada do primeiro termo, não é verdade? Mais meio vezes 2 L I di dt. E isso tem que ser igual a zero. Essa é a derivada dessa equação. Claro que esses termos cancelam, né? E mais ainda, eu agora vou lembrar que, então eu tenho que Q sobre C mais L di dt
vezes dq dt é igual a zero. E para garantir que isso é zero sempre, né, aqui sim, eu então tenho que ter esse termo igual a zero, portanto, L di dt mais Q sobre C igual a zero. Claro que essa equação é a mesma equação que eu obtive anteriormente, tá certo? Então, essa equação é a mesma equação que eu havia obtido anteriormente, considerando, né, a diferença de potencial nos dois elementos. Então, daqui para lá é o mesmo procedimento matemático para se obter que a carga do capacitor ou a corrente no circuito, no indutor, oscilam se alternando no tempo. Agora nós vamos adicionar o elemento resistivo ao indutor e o capacitor, criando o chamado circuito RLC. Então, nesse circuito, eu tenho uma resistência, eu tenho um indutor, eu tenho um capacitor. E eu poderia colocar uma fonte aqui, mas eu vou dizer o seguinte: imagine que inicialmente o capacitor foi carregado. Alguém veio aqui, conectou uma fonte, carregou o capacitor. Então, inicialmente, o capacitor, em T igual a zero, o capacitor tem uma carga que eu vou chamar de Q0. A partir desse instante, nós vamos fechar a chave. Claro que, se eu não fechar a chave, a carga fica no capacitor e a corrente, não tendo como circular, fica ali, não tem como descarregar o capacitor. Então, fechando o circuito agora, aí sim, a carga do capacitor começa a percorrer o circuito, gerando uma certa corrente. Então, vai haver agora a formação de uma certa corrente como função no tempo. Tá certo? E nós queremos, e é claro que a carga do capacitor também vai variar como função do tempo. Só que agora, se não tivesse a resistência, o sistema ia ficar oscilando novamente, porque é o mesmo circuito, não é? Que eu tinha anteriormente, circuito LC. Mas a presença de um elemento dissipativo, a presença de um elemento resistivo, né, vai mudar completamente a forma com que isso aqui vai oscilar. Ele vai oscilar, mas vai ao mesmo tempo ficar dissipando energia. Então, agora, enquanto a energia migra do capacitor para o indutor, ela vai perdendo a sua força. Ela vai dissipando uma fração para passar pelo resistor. Então, ela paga, né, em termos de energia, o fato de que o circuito tem um elemento dissipativo. Eu vou inovar um pouquinho, começando a montar a equação através da energia, ao invés de fazer com a diferença de potencial, e o que dá na mesma, né? Mas eu sei que vocês sabem somar RI mais L di dt mais Q sobre C, que é isso tudo igual a zero, que é a equação desse circuito, mas eu gostaria de obter essa equação através de considerações energéticas, para dar para você mais uma alternativa de resolver circuitos, considerando, fazendo as considerações da energia, das energias envolvidas em cada elemento do seu circuito. Bom, como é a energia num determinado instante de tempo, como é a energia no indutor? Bom, nós sabemos que a energia no indutor, ela é igual a meio de L vezes I quadrado. Qualquer instante de tempo onde esteja circulando por esse sistema, por esse circuito, uma corrente I, essa é a quantidade de energia acumulada no indutor. E no capacitor, quanto que é essa energia? Bom, a energia no capacitor, então essa aqui é a energia no indutor, a energia no capacitor é igual a meio de Q quadrado sobre C, tá certo? E qual é a energia acumulada na resistência? Bom, a resistência não acumula energia, ela só dissipa. Então, ela vai dissipar. E nós sabemos com que taxa ela vai dissipar, né? Nós sabemos que toda vez que estiver passando uma corrente por ela, está havendo, evidentemente, a dissipação de energia, e a potência dissipada, que é a quantidade de energia que se dissipa por unidade de tempo, é RI quadrado.
Isso nós sabemos, que é, né, a lei que advém da lei de Ohm, né? Isso é o chamado efeito Joule, que dissipa a resistência, acaba dissipando o calor. Então eu vou agora pegar esse circuito e vou montar aqui uma equação dizendo que a energia em qualquer instante de tempo é a energia do capacitor, do indutor, desculpe, mais a energia do capacitor só que agora essa energia não é constante e a variação dessa energia como função do tempo não é mais zero, mas é sim menos RI quadrado. Ela perde, né? Qualquer instante, ela perde energia, o sistema perde energia devido à presença do elemento resistivo. Portanto, se eu tomar a derivada temporal dessa equação, eu fico que du dt, que é menos RI quadrado, né, que é a dissipação da resistência, é a potência dissipada na resistência, é igual a, o 2 cai para cá, então isso aqui fica IL di dt, mais o 2 cai para cá, cancela, Q sobre C dq dt. Bom, novamente eu tenho que lembrar que dq dt, a variação da carga do capacitor tem que ser a corrente. Porque é através da variação da carga do capacitor que a corrente é gerada. Então, eu tenho que levar em conta esse fato. E levando em conta esse fato, né, colocando aqui no lugar da corrente dq dt, eu monto uma equação. Dessa equação, eu acabo montando uma equação e eu vou ter que voltar para cá. Tá certo? Eu acabo montando uma equação que é o seguinte. R. Primeiro, isso aqui é I, né? Aqui tem um I. Isso aqui eu posso substituir por I. Então, isso aqui eu posso substituir por I. Então, na verdade, o primeiro passo a ser feito é eliminar um I. Então, eu posso reescrever isso como sendo I RI quadrado, já estou passando para lá, mais LI di dt, mais Q sobre C vezes I igual a zero. Ou seja, RI mais L di dt mais Q sobre C, tudo isso vezes I é igual a zero. E isso tem que ser verdadeiro para qualquer instante de tempo. Se isso tem que ser verdadeiro para qualquer instante de tempo, a corrente, evidentemente, não é zero sempre. Então, esse termo aqui tem que ser zero sempre. Portanto, essa equação transforma-se na equação que seria obtida se eu já tivesse somado as diferenças de potenciais, né, em cada um dos elementos, que é RI mais L di dt mais Q sobre C igual a zero. E usando novamente que I é igual a dq dt, então eu obtenho aqui, fica L d2q dt2 mais R dq dt mais Q sobre C igual a zero. Ou seja, D2Q dt2 mais R sobre L dq dt mais 1 sobre LC vezes Q igual a zero. Então, a carga do capacitor obedece a essa equação e que, se você se lembra lá do nosso curso de mecânica, essa equação ela é parecida, ela é equivalente ao oscilador harmônico amortecido, onde o amortecimento agora vem do elemento dissipativo, assim como lá também o amortecimento vinha
da viscosidade do meio em que a massa se encontrava. Essa equação diferencial pode ser facilmente resolvida, ela não é de difícil resolução, para que a gente possa obter que a carga do capacitor, tá certo? Essa equação pode ser resolvida e nós obtemos a carga do capacitor como função do tempo e agora a carga do capacitor como função do tempo que é o amortecido. Então, como que é o gráfico da carga do capacitor como função do tempo? Ele oscila, à medida que oscila, vai decaindo com o tempo. E esse decaimento, então essa seria a carga, né? E esse decaimento, a amplitude da carga vai ficando cada vez menor, e esse decaimento é o decaimento menos R sobre 2LT. É um L, né? Enquanto a frequência de oscilação, ela é o ômega igual a raiz quadrada de 1 sobre LC menos R sobre 2L ao quadrado. Claro que se a resistência for zero, esse termo dá 1, né? Então não tem decaimento e a frequência volta a ser a frequência do sistema LC que nós havíamos encontrado anteriormente. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Voltamos a apresentar Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Bem, revisando aquilo que nós vimos na aula de hoje sobre circuitos envolvendo resistência, indutores e capacitores, nós começamos vendo um circuito RL alimentado por uma fonte externa e verificamos que, a partir do momento que eu ligo esse sistema, a corrente como função do tempo, né, o I como função do tempo, cresce até atingir o valor que é V0 sobre R, e o tempo que se gasta, o tempo característico para que a corrente cresça, que é o tempo que ela demora para subir 60% do seu valor, é exatamente L sobre R. Então, quanto maior for o indutor, mais vagarosamente, maior será o tempo de subida da corrente, portanto, mais vagarosamente a corrente vai variar. Depois nós aprendemos, então esse é o famoso circuito RL. Depois nós aprendemos o circuito LC, onde temos um capacitor que foi inicialmente carregado, então a carga do capacitor em T igual a zero tinha um certo valor que é zero, e nós vimos o que acontece com essa carga como função do tempo, e vimos que esse é o circuito que apresenta uma oscilação temporal da carga. Então a carga oscila ao mesmo tempo que a corrente oscila, e nós vimos que isso representa a energia migrando do capacitor para o indutor e vice-versa. Finalmente, nós vimos um circuito que envolve os três componentes e colocamos como condição inicial para esse circuito, nós colocamos a carga do capacitor, colocamos um capacitor inicialmente carregado e verificamos que nesse caso, o que acontece? Acontece que a carga oscila ao mesmo tempo que ela decai. E aprendemos que esse decaimento é um decaimento exponencial, não é verdade? Com a constante de decaimento que é igual a L sobre 2L,
sobre R, essa é a constante de decaimento, e vimos que essa oscilação é, na verdade, raiz quadrada de 1 sobre LC menos R sobre 2L ao quadrado. E para a oscilação do circuito LC, nós vimos que a frequência de oscilação é raiz quadrada de 1 sobre LC. Portanto, a combinação desses circuitos, esse é o comportamento típico desses elementos simples. Um circuito elétrico, evidentemente, pode ter inúmeros desses tipos de componente, e o comportamento pode ser uma combinação de todos esses comportamentos, não é? E é essa diversidade de possibilidades de combinar os elementos, embora seja um número pequeno de elementos, é que dá uma grande diversidade de comportamentos para os circuitos elétricos. Com essa aula, nós encerramos esse curso básico de eletricidade. É claro que não cobrimos tudo. A eletricidade e o magnetismo apresenta inúmeros tópicos que não foram cobertos nessas várias aulas que nós vimos. No entanto, com essa base adquirida nesse curso, você pode se aperfeiçoar ainda mais, cobrindo os tópicos que nós deixamos de lado durante esse curso.